Olá, de volta a mais um vídeo do canal do Outro Lado da História. Hoje vou tratar de um tema novamente futebolístico, futebol, seleção brasileira de futebol, brasileira não, seleção de futebol e globalização, né? Vou fazer intercalar esses dois assuntos aí, porque é o seguinte, na última quarta-feira, eu não assisti a entrevista, vi pedaços, né? No Fox Sports, o técnico que eu gosto muito, acho um dos maiores treinadores técnicos, enfim, né? Cada um chama aí do jeito que quiser, do futebol mundial, Luiz Felipe Scolari, o Filipão, deu uma entrevista ao canal, no programa lá do Fox Sports. E em determinado momento, eu acho que foi o jornalista Leandro Quesada, acho que esse é o nome dele, ele perguntou, né, ao Filipão o que ele achava da ideia de Jorge Jesus assumir a seleção brasileira de futebol. Há pouco tempo eu vi em algum site, eu não lembro qual foi o site, a possibilidade também de que Pepe Guardiola pudesse assumir a seleção brasileira. Enfim, né? Coisas que já vem há um certo tempo aí, a imprensa vem, uma parte da imprensa que endossa isso, né? Que acha que o técnico estrangeiro é o técnico que vai resolver os problemas da seleção, o que eu não acho que é a solução. Até porque se você for ver, Jorge Jesus, por exemplo, é um bom técnico, excelente técnico, não questiono isso. Mas é um técnico que veio começar a dar resultados agora, com quase 70 anos de idade. É um técnico que já tem uma longevidade no futebol e que agora, né, é que está dando certo depois de muito tempo na profissão. O Pepe Guardiola, que foi outro nome, né, que de vez em quando se cogita na seleção brasileira, vai fazer 10 anos que não ganhou a Champions. Então até que ponto, né, esses técnicos são tão relevantes a ponto de resolver o problema da seleção brasileira, que eu acho, tá, que é um problema muito mais político que futebolístico. Eu acho que hoje o futebol brasileiro, de uma certa forma, e a seleção brasileira, que é o tema, está muito politizado, né? Hoje em dia vai muito mais aqueles jogadores que têm melhores empresários, melhor relacionamento do que propriamente que joga bola. Então, para mim, o problema não é o técnico, a escolha de um técnico X ou Y. É você mudar a concepção de escolha de quem vai fazer parte daquele grupo da seleção brasileira. Quem está jogando bola vai para a seleção, não é quem tem o melhor empresário, o melhor relacionamento, como a gente vê hoje em dia, tá? Mas enfim, voltando ao que eu estava falando. A imprensa, né, que é outra coisa também que eu acho bem, que me incomoda bastante, é aquela imprensa com perguntas óbvias, né? Perguntar para o Filipão se ele acha, o que é que ele acha do Jorge Jesus na seleção brasileira, é a mesma coisa que perguntar para um fumante o que é que ele acha de proibir o consumo de cigarro. Ele vai dizer, não, eu acho que é uma coisa totalmente errada, que não sei o que e tal. Se ele fuma cigarro, obviamente ele não vai ser um defensor da proibição da venda e do uso do cigarro. Do mesmo jeito que o Filipão não vai ser contra um estrangeiro assumir a seleção brasileira, até porque ele treinou uma seleção estrangeira para ele, né, que ele é brasileiro, que foi a seleção de Portugal. Então, obviamente, ele vai defender essa tese. Então, é uma pergunta que não tem muito sentido, mas tudo bem, foi perguntado. E aí ele concordou, não, acho que o Jorge Jesus tem que assumir que qualidade não tem nacionalidade. Bom, e aí eu fiquei com esse negócio, digo, rapaz, eu acho que, assim, tratando-se de clubes de futebol, eu acho que não tem nenhum problema você ter jogador estrangeiro, ter técnico estrangeiro, pessoas, né, falando no âmbito social, uma pessoa que quer morar na Itália, no Japão, eu acho que isso não tem problema nenhum. É totalmente legal, enfim. Mas quando se trata de você representar a sua pátria, como é o caso de alguém que vai para a seleção brasileira de futebol ou para qualquer outro tipo de modalidade que seja para representar a sua pátria, a sua nação, eu acho que tem que ser pessoas da nação. Eu acho que esse negócio de você ficar botando gente de fora para representar a pátria, eu acho que isso é uma coisa, para mim, né, minha opinião, eu acho que é uma coisa que não é válida, tá?
E o que foi que eu fui dar uma pesquisada, né, para poder me embasar melhor nessa opinião. Falando de futebol, né, todas as seleções campeãs do mundo, desde a primeira Copa, acho que é 1930 até 2018, todas as seleções campeãs tiveram como técnicos os técnicos do seu país, tá? Na Itália você tem Vittorio Pozzo, tem o Marcelo Lippi e o Enzo Beazzò, todos italianos. Você tem na Alemanha Sepp Herberger, eu acho que esse é o nome, Helmut Schoen, Beckenbauer e Joachim Löw, todos alemães. Você tem na Argentina César Luiz Menotti e Carlos Bilardo, argentinos. No Uruguai, Carlos Alberto Supsi, Juan Lopes, os dois uruguaios. Vicente Del Bosque, espanhol. Aimé Jacquet, campeão com a França. Francês, Deschamps, último campeão mundial francês. E a Inglaterra com o Alfred Ramsey, inglês. Então, assim, qual a necessidade de você trazer um técnico estrangeiro para a seleção brasileira? Né? Eu acho que não é. Eu acho que sim, o futebol brasileiro tá ruim, tá feio, tá. Mas é uma fase. Toda seleção passa por um período assim ruim, tá? E eu acho que, como eu falei no início do vídeo, é mais um problema político do que propriamente futebolístico, tá? Porque se fosse um problema futebolístico, a gente não via os europeus e outros centros futebolísticos vindo tanto aqui ao Brasil pegar atletas nossos, inclusive antes deles se tornarem profissionais. Se o problema da gente fosse futebolístico, então ninguém compraria jogador aqui no Brasil como se compra hoje em dia. O problema é político. Então não é você trazer o Jorge Jesus, o Guardiola, é você mudar a concepção de escolha e de quem vai compor a seleção brasileira, e uma questão assim, de botar pessoas que sejam da pátria, tá? Porque hoje em dia o que eu escuto muito, principalmente as pessoas mais velhas, né, que tem uma longevidade maior de vida, reclamam muito hoje que a seleção brasileira não tem um contato com o povo. Por quê? Os atletas logo cedo vão para a Europa, passam a maior parte da vida lá e se tornam muito mais europeus no seu estilo, né, do que propriamente brasileiros. Sem contar que a seleção brasileira não joga muito aqui no Brasil, então tudo isso distancia a seleção brasileira do seu povo. Aí você para e pensa, trazendo um técnico estrangeiro, isso vai aproximar ou vai distanciar ainda mais a seleção do povo? Então, eu acho que, por isso que eu defendo a ideia, seleção é representação da pátria, você tem que ter pessoas da nação para representar. Porque senão você termina criando um abismo entre a massa, o povo, e a seleção, ou seja, qualquer outra representação da pátria que seja, tá? E para encerrar o vídeo, a questão da relação com a globalização, né? Tem gente que não acredita, eu mesmo acredito, que existe sim, né, uma ideia, uma agenda política e globalista que tem a ideia de acabar com esse negócio de divisão do mundo em territórios, em continentes, em países, em regiões, e criar uma nação só, né, um povo só, com um líder só. E atitudes como essa de você ficar misturando, o cara que é japonês naturaliza português ou brasileiro, joga na seleção do Brasil ou de Portugal, o português vira técnico da seleção brasileira, e aí você começa uma mistura, né? Que daqui a pouco vai dizer assim, vamos pegar, tem tanto italiano misturado com brasileiro, com português, vamos fazer uma nação só com essas pessoas, né? Porque tá tudo tão misturado, é melhor a gente unir todo mundo, né? Acabar com essa divisão entre essas nações e fazer uma nação só de tanta mistura que tem. Então, é uma coisa também que tem que ter cuidado, porque daqui a pouco, com essa misturada toda, daqui a pouco vamos unir todo mundo e fazer uma nação só, e acaba aquela divisão, aquela coisa que é importante, né? A divisão por cultura, por língua, que foi construída na nossa sociedade. Então, o vídeo hoje foi um pouco mais longo, mas é o tema que eu queria tratar, porque eu achei pertinente, tá? Espero que vocês gostem. Quem gostar do vídeo, dá o like. Quem não gostar, dá o dislike. E deixa a sua opinião. Se você acha que técnico da seleção brasileira tem que ser estrangeiro ou nacional.
e se você também acredita ou não nesse chá de globalização, enfim, tá? Abraço.